Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os primeiros cristãos congregavam em sinagogas. Quando nós observamos o modo de agir dos primeiros cristãos, nós devemos ter em mente que nem sempre aquilo serviria de exemplo para nós. A igreja teve início em Atos 2 e era inicialmente composta por judeus convertidos a Cristo. A princípio, eles não entenderam exatamente o que era a igreja, pois em nenhum lugar do Antigo Testamento os profetas haviam previsto que Cristo teria um corpo na terra formado pelos salvos, de cujo corpo o próprio Jesus seria a cabeça no céu. Por isso, logo no início de Atos, nós ainda vemos os cristãos frequentando o templo em Jerusalém, mas eles logo deixariam de fazer isso para se reunirem em casas. Uma das primeiras epístolas, a de Tiago, uma das primeiras que foram escritas, a de Tiago, ainda chama de sinagoga, esta é a palavra que está no original grego, o lugar de reuniões. Mas é preciso também entender duas coisas aqui. Nós devemos ter em mente que a epístola de Tiago é uma das mais antigas, ela foi escrita no ano 45 depois de Cristo, ou seja, cerca de apenas 12 anos após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Como Paulo se converteu entre o ano 31 e 36, e só depois disso é que teve a revelação do que era a igreja, nós podemos considerar que Tiago estivesse escrevendo a judeus cristãos que ainda carregavam uma grande dose de judaísmo em seus costumes e nas nomenclaturas que eram utilizadas, nas expressões que eles usavam. Isso seria corrigido depois pela epístola aos Hebreus, que foi escrita uns 20 anos após a epístola de Tiago. Nós vemos Paulo visitando sinagogas em Atos, mas elas eram de judeus e não de cristãos. Paulo e outros iam lá para pregar o evangelho aos judeus. Quando eles se convertiam a Cristo, paravam de ir às sinagogas. As sinagogas tinham um caráter de escolas do judaísmo, onde o Antigo Testamento era lido e onde se faziam orações. Não era um lugar de adoração, pois no judaísmo o único lugar de adoração era o templo em Jerusalém. Não existe qualquer semelhança entre uma sinagoga e um salão de reuniões cristãs. Isto quando os cristãos se reúnem em salões, porque muitos se reúnem em casas, escritórios, garagens, escolas, hotéis, embaixo de árvores, etc. O lugar de reuniões do cristão não tem qualquer significado. É apenas um endereço físico e é um erro chamá-lo de templo, e muito menos de sinagoga. Infelizmente, muitos cristãos cometem este erro ao emprestarem do judaísmo muitos elementos que são estranhos à fé cristã. Se entendessem a Epístola aos Hebreus, abandonariam de vez o arraial contaminado pelo judaísmo. O que importa é a quem nós estamos reunidos e não o endereço físico, ou se existem ou não quatro paredes. Quando há muitos irmãos e existe essa facilidade, costuma-se alugar ou comprar um salão, mas esse não tem qualquer paralelo com as sinagogas dos judeus. Comparar a igreja, que nunca na Bíblia é um edifício físico, compará-la a uma sinagoga, que é um edifício físico, é perder de vista o ensino do Novo Testamento e deixar de desfrutar das verdades que foram reveladas a Paulo acerca do corpo de Cristo e da assembleia que deve estar reunida ao seu nome.